Bom dia a todos presentes. Hoje, dia 19 de junho de 2023, às 11 horas, encontra-se reunida a Comissão Parlamentar de Inquérito, sob a presidência do vereador Silvio Silva, relator vereador Leonardo Jorge Coelho e o membro Adão Amaral da Silva. Se trata do inquérito número 01/2023, criado pela portaria número 22, de 25 de abril de 2023, que tem como objeto apurar os responsáveis pela adulteração da Lei Complementar número 130, de 9 de junho de 2022. Gostaria de registrar a presença também do nobre colega, excelentíssimo vereador José Ailton de Souza. Essa comissão é assessorada pelo Dr. Daniel Nascimento Pinto, assessor jurídico da Câmara, e a senhora Rejane de Carvalho Cruz, diretora do Poder Legislativo. Informo que as oitivas são realizadas mediante sistema audiovisual, tudo nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei nº 1719 de 2008. O arquivo de áudio e vídeo será salvo em DVD ou pendrive, sendo reduzido a termo apenas no caso de problemas técnicos. Antes de iniciar a qualificar a nossa testemunha, que se trata da servidora pública efetiva desse poder, Marcela Mariana Pedrosa, eu gostaria de solicitar do relator dessa comissão legislativa, dessa comissão da CPI, que pudesse fazer a leitura do ofício, encaminhado a essa comissão, da excelentíssima vereadora Carla Francisca Vieira, uma vez que ela tinha sido também, chamada a essa comissão como informante, e a mesma justifica a sua ausência. Excelentíssimo senhor vereador e presidente da CPI 01/2023, Silvio Silva. Na data de 13 de junho de 2023, após a reunião ordinária realizada na Câmara Municipal de Vereadores, fui surpreendida pelo mandato de intimação, notificação para ser inquirida na qualidade de informante na CPI 01/2023, criada através da portaria 22/2023. Por bem, do detalhamento do objeto da referida comissão parlamentar de inquérito, verifica-se a mesma destina-se a apurar responsável pela adulteração do processo legislativo que originou a Lei Complementar 130, de 9 de junho de 2022. Todavia, da análise dos dispositivos legais pátrios e da própria intimação recebida, não se vislumbra a existência de dispositivo legal que obrigue o comparecimento desta vereadora de forma compulsória, até mesmo porque o ato vindicado, adulteração de arquivo de processo legislativo, não foi praticado por esta vereadora. Sobreleva, esclarece ainda que a Constituição Federal de 88 garante a inviolabilidade de vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ainda, por simetria, aplica-se o caso do dispositivo artigo 53, parágrafo 6º da Carta Magna, e no parágrafo 6º, os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Assim sendo, por entender a forma com que concretizado o procedimento de intimação da vereadora não está correto, obstante de comparecer à referida reunião, ressaltando, contudo, que a solicitação para o comparecimento, caso enviada, será imediatamente atendida,
já que nada tenho a esconder sobre os fatos. Douros do Indaiá, 19 de junho de 2023. Carla Francisca Vieira Araújo. Deixar registrado que o ofício encaminhado a esse presidente, a essa comissão, não é objeto de discussão, será oportunamente em reuniões da comissão, e dizer que fique registrado também que a nobre colega vereadora Carla... Desculpa, Léo. A nobre colega vereadora Carla Francisca Vieira Araújo, né, vereadora dessa Casa Legislativa, esta intimação para que ela comparecesse a essa comissão como informante era na atribuição que ela exerceu no período 2021-2022 de primeira secretária, conforme consta no nosso regimento interno dessa Casa Legislativa, no seu artigo 29. Então, foi feita essa intimação para que ela viesse prestar algumas informações dessa comissão sobre as atribuições que ela exerceu durante o período de 2021-2022 como primeiro secretário. Foi uma oportunidade que essa comissão deu à nobre colega vereador que pudesse ajudar a elucidar os fatos. Volta agora, com ela não pôde comparecer, estamos antecipando a oitiva de testemunha que está previsto para essa data. Neste momento, passo a qualificar a testemunha, a servidora efetiva dessa Casa Legislativa, Marcela Mariana Pedrosa. Eu vou aqui falar seus dados, tudo, e você só confirma para mim se está correto. Vossa Senhoria, Marcela, tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? Sim. Esclareço que Vossa Senhoria está diante de uma comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, e como tal tem o dever de dizer a verdade sob pena de incorrer em crime, previsto nos termos do artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal número 1579, de 52, combinado com o artigo 342 do Código Penal. Apesar disso, caso Vossa Senhoria entenda ter envolvimento com os fatos, ora investigado, terá o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo, caso o questionamento sobre os fatos possa conduzir a seu comprometimento criminal. A testemunha se compromete a dizer somente a verdade perante essa comissão? Sim. Marcela, essa comissão, ela elaborou aqui algumas perguntas, alguns quesitos a Vossa Senhoria, do qual eu passo a inquirir agora. A testemunha Marcela exerce qual função perante a esse Poder Legislativo? Eu sou assistente em CPD Desde quando Vossa Senhoria é assistente? desde janeiro de 2021. Vossa Senhoria sempre executou todas as suas atribuições desde a sua posse? Sim. Vossa Senhoria é servidora efetiva? Sou servidora efetiva da Câmara. O que eu vou falar aqui, quando você disse tem conhecimento, eu vou te falar referente ao ano de 2022, vamos falar, eu vou te falar agora mesmo o período da lei, tá? Você recebia ordens diretas de quem? A minha chefe direta era a Eliana Aparecida Vieira.
Vossa Senhoria já foi compelida a deixar de executar alguma de suas atribuições? Se foi, por quem? Não, ela não interferia nas minhas atribuições de publicar as leis. Ela me passava, mas ela não interferia. Vossa Senhoria chegou a informar ao presidente ou qualquer outro membro da mesa diretora, à época, falando 2022, tá? Dos fatos aqui relatados, você chegou a informar ao presidente ou qualquer outro membro da mesa, à época dos fatos aqui relatados, substituição, de coisa de proposição lá? Então, não, porque eu achava que era um procedimento normal. Não vi nada de errado. A gente só percebeu que era uma adulteração esse ano. Como era o ambiente de trabalho seu e dos demais servidores desse poder no período 2021-2022? Então, a Eliana era a nossa chefe, ela era bem autoritária e tudo tinha que passar por ela, né? Ela controlava, ela bem controladora e geralmente a palavra dela era a palavra final. Era muito difícil argumentar com ela, falar que ela estava errada. Às vezes, se a gente discordasse dela, ela ficava um tempo sem falar com a gente, tratava a gente, às vezes, de forma rude. Marcela, você sabe informar para essa comissão se o servidor que a secretária do Legislativo tinha as mesmas limitações em suas atribuições da servidora Thaís Fernanda? Repete essa pergunta, por favor, eu não entendi ela. Se você sabe informar se o servidor que a Secretaria do Legislativo tinha as mesmas limitações de sua... Só um minutinho. Ah, tá. É o servidor que antecedeu, o Guilherme, né? Se o Guilherme tinha as mesmas limitações e suas atribuições da servidora Thaís Fernanda. Tinha. Essa pergunta, às vezes, é por causa da elaboração, eu até vou refazê-la aqui. Se tiver aqui para baixo, né, você já responde. Marcela, o servidor anteriormente, o servidor Guilherme, e a servidora atual, Thaís Fernanda, as atribuições deles são quase idênticas às atribuições da diretora do Legislativo, Eliana Aparecida Vieira. Mas eles tinham suas limitações? Eles não poderiam fazer tudo o que ela fazia? Você sabe nos informar? Então, a fundo não, mas o que eu sei é que ela limitava bem o que eles faziam. Ela procurava centralizar essas atividades que eram mais da secretaria nela mesma. Então, ela passava para eles pouca coisa, deu pouco treinamento. Durante o período de 2021-2022, que Vossa Senhoria, né, conforme relator, está aqui como servidora efetiva desse Poder Legislativo. Quem era o responsável por coordenar vocês, servidores, e repassar as ordens ao excelentíssimo ex-presidente dessa casa, vereador José Ailton Souza? É a Eliana. Você pode informar, você tem conhecimento quem era o responsável durante a gestão do ex-presidente, vereador José Ailton Souza, por elaborar as proposições de lei? É Eliana. Pergunta bem objetiva, tá? Quem era né, a responsável durante a gestão do ex-presidente, vereador José Ailton Souza, por entregar a Vossa Senhoria as leis sancionadas para publicar no site da Câmara Municipal de Dores do Indaiá? A responsável, nunca foi dito se tinha uma pessoa responsável, mas geralmente era passado pela Eliana. Se chegasse alguma documentação protocolada,
Pode ser que a Thaís ou o Leonardo me passasse. Mas geralmente quem fazia isso era a Eliana, até porque a documentação ficava lá no caderno de protocolo e ela costumava conferir. Tá, falando-se em termos de lei, tá, leis sancionadas, que a gente sabe que tem uma demanda muito grande de documento que é passada para você, cito requerimento, indicações, essas tal, para colocar, né, em grupo, tal, sai. Mas em termos de lei, para você publicar no site da Câmara Municipal, isso era a servidora Thaís Leonardo fazia também, ou era só a diretora do Poder Legislativo, Eliana? Não, os outros servidores também me passavam leis protocoladas. E você lembra quem lhe entregou a Lei Complementar número 130/2022, sancionada para publicação no site da Câmara Municipal? Você se refere na data correta que ela foi sancionada? Na data que ela foi sancionada. Eu não me lembro, mas provavelmente foi a Eliana. Você não lembra, nem pode afirmar que foi ela? Não, você está se referindo ao quê? A lei completa? A lei completa que foi aprovada e sancionada dia 9 de junho. Não me lembro. Você não lembra? No fadico, dia 29 de setembro de 2022, Vossa Senhoria se lembra quem lhe pediu para substituir as duas folhas de números 163 e 164 na Lei Complementar número 130/2022? Se Vossa Senhoria tem conhecimento, Vossa Senhoria quer que te mostre essas duas folhas? Não, Você tem como informar para essa comissão? Quem lhe pediu para substituir as duas folhas? Então, eu sei do que se trata. O que acontece é o seguinte: como foi uma coisa corriqueira e ao mesmo tempo atípica, vai parecer contraditório. Não era uma lei completa, que é uma coisa que já outros servidores já me passaram. Era apenas duas folhas. Mas foi um trabalho corriqueiro. Tanto é que, se isso não tivesse, né, depois de descoberta a alteração, eu nem me lembraria desse fato. Mas eu sei que não foi outra pessoa além da Eliana, porque senão eu me lembraria. Com certeza foi ela. Uma ordem assim mais atípica veio dela, porque se fosse o Leonardo ou se fosse a Thaís, eu me lembraria disso. E se fosse uma pessoa estranha, aí com certeza eu saberia. Então foi a Eliana. No computador utilizado por Vossa Senhoria, tem os arquivos da Lei Complementar número 130/2022, sancionada em 9 de junho de 2022. E a solicitação e a alteração solicitada posteriormente é uma pergunta: tem no computador de Vossa Senhoria? Tem. Quando foi o seguinte, né? Quando viu que o projeto estava diferente, que a proposição estava sem assinatura e que a lei estava diferente do arquivo que a Maria Inês tinha com ela, foi até uma terça-feira à noite, se eu não me engano, desse ano. No outro dia de manhã eu cheguei e fui conferir os arquivos que eu tinha no meu computador sobre essa lei. E lá eu encontrei tanto a lei original, como a lei alterada e as duas folhas que foram inseridas na lei alterada. E eu encontrei toda essa documentação e o mais rápido possível eu comuniquei ao Dr. Daniel, logo de manhã mesmo. Doutor Daniel, assessor jurídico dessa casa. Correto. E quando você fala das duas folhas inseridas, é a resposta da pergunta anterior, que foi pedido para substituir na Lei Complementar 130/2022 pela diretora do Poder Legislativo, Eliana Aparecida Vieira. Exato. Marcela, os computadores da Câmara Municipal de Dores do Indaiá, os computadores, né, todos, né, você está aí e tal, são patrimônio da municipalidade. Eles possuem senha pessoal? Diga assim, Thaís Leonardo, hoje a nossa diretora substituta, né, Rejane, o seu tem senha pessoal?
Então, o meu não tinha senha, nunca teve durante 2021 e 2000. O que se refere aqui a esse período, tá? 2022, quando houve esses problemas da lei, tá? Então, 2021 e 2022, o meu computador não tinha senha. Não tinha senha, era aberto. O da Thaís e do Leonardo tinha senha, mas a senha deles era de conhecimento. A da Thaís ficava escrita, a do Leonardo eu sei até de cor. O da Eliana tinha senha, mas só ela tinha, ela inclusive só deixava o computador aberto na presença dela. Se ela saísse para resolver qualquer assunto, almoçar, ele tinha que estar desligado. Ficava desligado. Inclusive, se precisasse fazer uma manutenção nele, se a gente tivesse que chamar o técnico, teria que ser na presença dela. Então, ela tinha a senha pessoal Tinha a senha do pessoal dela. computador dela. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o relator da comissão, o excelentíssimo vereador Leonardo Jorge Coelho, e fica à disposição também do vereador Adão, caso queira, tá, fazer alguma pergunta, dirigir a essa presidência. Com a palavra, o vereador Leonardo Jorge Coelho. Bom dia, Marcela. Como era a convivência dos servidores deste Poder Legislativo com a diretora do Poder Legislativo no período 2021-2022? Era bem difícil. A gente ficava mais quieto, porque era muito difícil argumentar com a Eliana. Como eu já relatei aqui, quando você discordava dela, falava que uma coisa não tinha que ser feita de um outro jeito, virava uma tempestade, ela parava de conversar com você, até coisas simples, quando, por exemplo, a gente pediu para mudar o sabor do bolo. Até isso era motivo de briga. Então, a gente, por fim, vou dizer a gente, não, vou dizer eu. Por fim, eu fui parando de levar as coisas, de tentar dialogar com ela e tentava fazer o máximo de coisas sem desacordar dela para não ter estresse. Quem era o responsável por comunicar com os membros do Poder Executivo quanto a projetos de leis, proposições, receber os projetos em formato Word para elaborar proposições e remetê-los de volta ao Executivo? Era a Eliana. Como está o ambiente de trabalho na Câmara desde janeiro deste ano? É muito melhor. A testemunha pode informar a esta comissão se o advogado-geral do município e outros servidores do Poder Executivo tinham livre acesso à Secretaria Municipal da Câmara no período de 2022? Mas era o doutor Emerson, né, que era o advogado-geral da prefeitura. Ele tinha bastante liberdade com a Eliana, ia lá na secretaria, conversava com ela livremente, circulava na Câmara livremente. Correto. A depoente sabe nos informar se o ex-presidente Ailton deu toda a autonomia que a diretora do Legislativo detinha? Parece que sim. A depoente sabe nos informar se durante a tramitação do projeto de lei 06, posteriormente renumerado para 07, a secretária do Legislativo foi solicitado pelo jurídico, à época, Maicon Leite, a auxiliá-lo na correção de erros dos referidos projetos? E isso procede? Eu acho que sim. O que a senhora sabe dizer sobre esse procedimento feito na Lei 0607? Você se refere às alterações no projeto? Exato. Eu não sei dizer muita coisa, porque essa parte já não faz parte das minhas atribuições. Eu sei que foi um projeto que foi bastante alterado, que é uma lei extensa, cheia de tabelas, mas eu não sei muito sobre isso, como é que funcionava. A comissão teve notícia que o assessor jurídico desta Casa de Leis, à época da tramitação do referido projeto de lei complementar 06, convertido em projeto de lei complementar 07, foi à prefeitura
para, a quatro mãos, com o advogado-geral, tentar corrigir os erros deste projeto. Isso ocorreu? Eu não posso afirmar que eu não vi, né? Mas eu acho que sim, eu vi notícias disso mesmo. Porque era, como eu te disse, era um projeto bem complexo, muitas páginas, e vinha um erro ou outro realmente, e teve muitas revisões. Então, acredito que ele foi sim. Além da diretora do Poder Legislativo, mais algum servidor levava leis sancionadas para Vossa Senhoria alimentar o sistema do Poder Legislativo? Então, como eu já disse, né? Sim, quando a lei era protocolada, a Thaís ou o Leonardo levava para mim. A testemunha sabe que quem lhe entregou as duas folhas de número 163 e 164 da Lei Complementar 130 para serem alteradas no site em 29 de setembro de 2022, conforme já foi dito anteriormente, é só uma resposta. A Eliana. É o que eu tinha, senhor presidente. Vereador Adão. Bom dia, Marcela. No momento, não, senhor presidente. Marcela, só para ficar mais confirmado aqui, toda vez que o nosso relator, né, cita diretora do Poder Legislativo, sempre nesse período, diretor legislativo que se refere, Eliana Aparecida Vieira. Confirma? Correto. Porque senão hoje nós temos uma diretora do Poder Legislativo substituindo, né, ela que se encontra de licença médica, né, a atual diretora, a senhora Rejane, né, porque senão fica uma dúvida. Nesse momento a gente disponibiliza a Vossa Senhoria, caso queira fazer mais algum adendo, diz que foi questionado a Vossa Senhoria, porque às vezes você queira, né, prestar mais alguma informação, falar alguma coisa, a palavra fica franqueada a Vossa Senhoria. Então, eu quero dizer algumas coisas. Eu quero dizer, a primeira coisa é que eu sou uma pessoa que é neutra politicamente. Eu sou testemunha de Jeová e as testemunhas de Jeová, elas são conhecidas no mundo todo por não terem posição política. Tanto é que na Câmara, em nenhum lugar, nem nas minhas conversas informais, eu não expresso opinião política. Quem convive comigo sabe disso. Então, eu não teria... E outra coisa que eu queria dizer é que eu não tenho relacionamento social com ninguém da prefeitura, de nenhum cargo comissionado da prefeitura. Por exemplo, o doutor Emerson mesmo. Eu não tenho nenhum relacionamento com ele, quando vinha à Câmara, ele mal me cumprimentava, ou qualquer outra pessoa da prefeitura, tive pouquíssimo contato. E outra coisa que eu queria dizer é que eu também sou uma pessoa honesta, porque quando eu achei as folhas trocadas no meu computador, se eu tivesse a intenção de praticar um ato ilícito, eu teria apagado, porque eu saberia disso, eu nunca ia deixar lá se eu tivesse a intenção. Como eu não tinha e eu sou honesta, eu sou comprometida a dizer a verdade, a primeira coisa que eu fiz foi comunicar que essas páginas estavam lá, que elas tinham sido trocadas, né, para o doutor Daniel, para tomar as providências. Eu estou dizendo isso tudo para dizer que eu não tinha motivo para adulterar a lei e nem intenção de fazer isso, que é uma coisa que, embora quando ocorreu eu não sabia que existia uma lei penalizando isso, mas eu entendi a gravidade que é fazer uma coisa dessa. Então, eu não tive a intenção de adulterar, nem sabia que isso estava acontecendo. Marcela, posso falar até em nome dessa comissão que nós, e também todos os colegas vereadores, né, dessa casa, vereador, convivemos já esses 2 anos com Vossa Senhoria, não tem nada que desabone aqui a sua honestidade, a gente sabe da sua competência, da sua honestidade, e tudo que você narrou tem o aval dessa comissão, através de mim, presidente. E a gente só tem a agradecer, né, por essas informações, né, por esse depoimento seu perante essa comissão. Então, eu vou suspender a reunião por 5 minutos, para que você possa ser lavrado o ato do seu depoimento, né, para que você possa assinar, e retornamos daqui a 5 minutos ao nosso trabalho. Obrigado, Marcelo.